Me alegro muito que a Igreja do Senhor está reunida nessa noite. Que a nossa amada irmã Miriam abriu as portas da sua casa também, sempre tem aberto para nós estarmos cultuando o Senhor. Irmã Carol também, é um prazer revê-la. A Maria, oi Maria, e aos demais irmãos também. Amém? Do livro de Lucas, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: do 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca da Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíram para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que haveremos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou-lhe ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Irmãos, anteriormente nós falamos sobre as Escrituras e o pecado, sobre as Escrituras e Deus, e agora estamos falando sobre as Escrituras e Cristo. E essa é a parte 10. E o tema dessa noite é levar as pessoas a Cristo. Examinai as Escrituras, declarou Jesus. São elas mesmo que testificam de mim. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículo 3. Nós nos beneficiamos do estudo das Escrituras, da leitura das Escrituras, quando nós somos levados a levar as pessoas até Cristo. Meu objetivo nessa noite é levá-los a um desejo de levar as pessoas até Jesus. Muitas vezes somos tentados a trazer pessoas até nós. Muitos desejam ser famosos, ter muitos membros, terem muitos discípulos, terem muito sucesso, terem um ministério de muito sucesso. Querem muitas vezes ser assim como Spurgeon, ser o príncipe dos pregadores, o melhor dos pastores, o melhor dos exegetas.
ou melhor, dos missionários. Muitas vezes isso não é errado em determinado sentido. Mas o meu desejo nessa noite é que sejamos levados a um quebrantamento tal ao ponto que a nossa mente e o nosso coração digam que Ele cresça e que eu diminua. Quantos aqui gostariam de ser pastores, missionários, pregar o Evangelho a toda criatura? Alguns ainda são muito atrevidos e até antibíblico e querendo ser até apóstolos. Mas qual o verdadeiro sentido de sermos servos de Deus? Nós vamos falar nessa noite, volte 2 capítulos, mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 1, sobre o menor no reino dos céus. O menor no reino de Deus. João Batista, o teólogo falou que ele é a dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. E Jesus falou acerca dele que nunca teve maior que ele. Em Lucas 7, 28. E no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5 até o 25, que nós já lemos, no versículo 5 fala assim, quem que eram os pais dele? Os pais dele eram Zacarias, que era um sacerdote, Isabel, que era estéril e de idade avançada e era filha de Arão. No versículo 6 fala assim, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isso não significa que eles não tinham nunca pecado, mas que eles tinham uma vida piedosas e íntegras diante do Senhor, sempre se arrependendo daquilo que eles cometiam de errado. No versículo 7 fala que eles não tinham filhos. Ela era estéril. Devia ser para eles uma séria decepção, não é? O fato de ela não ter filhos, pois os filhos eram considerados recompensa de Deus pelo serviço fiel. Herança do Senhor são os filhos do fruto do ventre, seu galardão. E a Bíblia fala que eles eram avançados em idade. Isso me faz lembrar de Abraão e Sara e Isaac, que é um propósito extraordinário de Deus. João deveria nascer fora do curso comum e comum da natureza, não é mesmo? Isabel tinha sido estéril no auge da sua vida e agora está na velhice. E naturalmente o seu útero já estaria fechado. E aqui o Senhor exibe o seu poder a fim de testemunhar, estendendo a mão, por assim dizer, do céu, conforme está escrito em Malaquias 3:1, que Ele enviaria o seu mensageiro. Ou seja, o profeta ele foi enviado pelo Senhor. Malaquias 3:1 fala, eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Ele é realmente um homem mortal, não é? Nascido de pais terrenos, mas ele vai nascer no método sobrenatural, que nós podemos dizer. O recomenda fortemente através desse texto também, que ele foi enviado pelo Senhor. Ele foi enviado do céu pelo Senhor. Veja o versículo 8 e versículo 9. Fala que Zacarias ele era sacerdote e tinha um grande número de sacerdotes naquela época, servindo um único templo. Era muito difícil um sacerdote tomar parte desse ritual. Em toda a vida, muitas vezes, o sacerdote não oferecia incenso, ou apenas uma vez na vida, que era o caso de Zacarias. E no versículo 10, durante todo o tempo, versículo 8, coube-lhe por sorte. Nós sabemos que Deus tem um propósito perfeito em todas as coisas. Ele age para que tudo aconteça conforme o seu propósito. Aqui a Bíblia nos mostra esse termo por sorte para nós entendermos o quanto que era difícil um sacerdote ser chamado. Então, na verdade, Deus já tinha decretado que isso iria acontecer. Lá na eternidade, Deus já tinha decretado que isso ia acontecer. E aconteceu conforme o Senhor desejava. Versículo 10 fala que o povo permanecia orando. Por quê? Porque era muito sério. Não era uma brincadeira. As coisas de Deus, elas são muito sérias.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz em Provérbios 9, capítulo 10, versículo 10. E a multidão permanecia do lado de fora, orando e buscando a Deus. Nós sempre devemos ter em mente que o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. E Ele é totalmente poderoso. No versículo 11 e versículo 12, a Bíblia fala, nos mostra que apareceu um anjo do Senhor. E Zacarias turbou-se, apoderou-se dele um grande temor. Agora eu quero que você imagine essa situação. Aparecer um anjo poderoso naquele lugar. Irmãos, mas eu quero que você tenha em mente que o anjo é de Deus. A Bíblia nos mostra que os anjos são criaturas de Deus. Eles cumprem aquilo que Deus determina que eles façam. O poder dos anjos é de Deus. Não devemos jamais adorá-los, ou jamais cantar aquela música que eu cantei por muito tempo, tem anjos voando nesse lugar, que é totalmente correta, não é? Que nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor, porque Ele é santo, santo, santo. Versículo 13 ao 17 fala da mensagem do anjo. Aqui lemos: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Qual oração? Será que ele pediu um filho? Eu creio que não, não é? Até pelas circunstâncias da vida, ele já era idoso, vai pedir um filho? É mais provável que ele tenha orado pela redenção de Israel. Os tempos eles eram muito difíceis, e nós vamos falar mais para frente sobre isso. De qualquer forma, a resposta da oração dele seria vista no nascimento de um filho. Versículo 14 ao 17, ele começa falando: em ti haverá prazer e alegria. Imagine tempos totalmente difíceis, extremos, uma promessa maravilhosa dessa. Tempos de governos corruptos, tempos de sociedade totalmente corrompida, da religião totalmente corrompida. Em ti haverá prazer e alegria. E continua: e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, ele será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Deus, Ele é imutável, Ele cumpre as suas promessas, sempre. Independente das circunstâncias, independente do tempo, independente do que nós estamos passando, independente do que nós vamos passar. A Bíblia, como nós lemos anteriormente, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E versículo 18 a 23 fala de Zacarias e as circunstâncias. Zacarias, ele era humano. O que acontece se você chega para uma pessoa de 70 anos, vamos colocar a nossa velhice hoje, e fala para ele que ele vai ter um filho? Ele vai rir, né? Não é verdade? Ele cria que Deus era todo poderoso, mas ele ficou preocupado, ele ficou ansioso. E ele responde: como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher é avançada de idade. E o que aconteceu com ele? Ele ficou mudo. E alguns teólogos afirmam que ele ficou surdo também. E isso é muito interessante, pois durante muitos meses o que Zacarias viu e ouviu não ficou conhecido. Aqui vemos também o mover de Deus. Versículos 24 e 25, vemos a felicidade de Isabel. E ela ocultou isso durante 5 meses, a Bíblia fala. Imagine, você nunca teve filhos e de repente do nada você tem filhos. Você vai querer jogar nas caras da sociedade, não é? Você vai querer mostrar para o mundo todo. Mas ela ocultou-se por 5 meses. Durante 5 meses ela se escondeu. E era uma vergonha para a época a mulher não ter filhos. E ela se escondeu por 5 meses sem mostrar para todos que Deus tinha a abençoado. E no texto nós vemos agora um paralelo também da história de Maria e José. O anjo Gabriel aparece para Maria e depois para José. E agora no versículo 39,
E versículo 40 fala que Maria foi visitar Zacarias e Isabel. Versículo 41, leia comigo. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Lembra o que está escrito no versículo 13? E este será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. É natural que a mulher, quando ela tem uma alegria repentina e ela está grávida, cause movimento na criança no seu ventre, não é? Mas Lucas aqui não pretendia expressar uma ocorrência natural, não é? Ele está expressando uma ocorrência extraordinária. Lucas não diz que o sentimento pertencia à criança, mas sugere que essa parte da operação divina ocorreu na própria mãe e que o bebê começou no ventre. O bebê ficou cheio do Espírito Santo, conforme foi dito anteriormente, não é? E isto é extraordinário. E é interessante porque nesse momento aqui Deus dá a Isabel o dom de profecia. Porque vamos ver o versículo 42. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Como é que ela sabia? Foi Deus que mostrou para ela, através de uma revelação, não é? Porque ela não sabia, Maria tinha acabado, naquela época não tinha WhatsApp. Não tinha como mandar uma mensagem, não é verdade? Foi revelado a ela que Maria também estava grávida. E ela fala, bendito é o fruto do seu ventre. E nós lemos no versículo 45, bem-aventurada a que creu, porque será cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Não tem como ela saber, somente através da revelação de Deus. No versículo 57 ao versículo 66, nos fala do nascimento de João Batista. Fala que se cumpriu o tempo, ela teve um filho. Versículo 58, que seus vizinhos e parentes participaram com ela daquele regozijo e viram que Deus usou de grande misericórdia para com ela. Foi um testemunho maravilhoso, não é verdade? Versículo 59 ao 64 fala do nome a ser dado também. Eles queriam dar um nome, que nome que fala ali? Eles queriam dar o nome de Zacarias. Mas, respondeu o versículo 60, de modo nenhum, respondeu a sua mãe. Pelo contrário, ele deve se chamar João. Irmãos, eu quero que você leia comigo esse texto aqui. Versículo 61. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queriam que lhe desse. Então pediram ele uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. É interessante porque o texto aqui me leva a pensar também que Maria não tinha sido falado para ela qual o nome que era para ser dado para a criança. Para Isabel. Não tinha sido falado qual o nome. E quando perguntaram o nome para ela, ela falou João. E o povo falou, não, para que João? Não tem ninguém na família com esse nome. Coloque o nome de Zacarias nele, igual o seu esposo, não é? Zacarias II. Hamilton Júnior. Zacarias Júnior. Mas ela falou, o nome dele vai ser João. Deram uma tabuinha para ele escrever, perguntaram para ele com gesto, por isso que muitos entendem que ele estava surdo também. Qual seria o nome? E ele falou, escreveu, João. E todos ficaram admirados com isso. Porque provavelmente ela não sabia disso. E Deus revelou para ela também qual seria esse nome. E a Bíblia continua nos falando do cântico de Zacarias, que a sua boca foi aberta, ele louvou ao Senhor, e todos ficaram com muito temor. Porque há algo extraordinário. Era um milagre de Deus que estava acontecendo nesse lugar. Agora voltamos lá para o livro de Lucas, capítulo 3. Fui levado a estudar um pouquinho sobre
versículo 1, que nós lemos anteriormente, que fala: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Por que Lucas escreveria isso daqui? Para nós entendermos qual que era o cenário político daquela época. Ele começa no vasto império até chegar em Jerusalém. Eu estudei algumas coisas. E em 586, Israel caiu nas mãos da Babilônia. Então a Babilônia governou de 586 até 539 a.C. O Império Medo e Persas dominou a Babilônia. A Babilônia caiu nas mãos do Império Medo-Persa, e esses Medo-Persas determinaram que os judeus pudessem voltar para Jerusalém para a construção do templo. No ano 359, o Império Medo-Persa caiu nas mãos do Império Grego. Esse Império Grego dura até 323. E é quando Alexandre o Grande morre. E esse território é dividido em 4 dos seus generais. Em Israel fica ora sobre o governo Seleucitas, que era sírio, ou sobre o governo Ptolomeu, que era egípcio. No século II, houve uma guerra muito importante em Israel, em virtude do templo de Jerusalém ter sido profanado pelo rei Antíoco Epifânio, que era Seleucita, sírio. Então houve uma rebelião dos judeus. Inclusive tem um livro que fala sobre isso, que é o livro de Macabeus, que conta a história do que estava acontecendo naquela região. E os judeus venceram essa guerra. E há um longo período em que Israel retorna ao poder das suas mãos. Até o ano de 63 a.C. Pompeu domina esse território e começa então Israel o domínio do Império Romano. Lembra quando nós começamos a ler o Novo Testamento, nós vemos que está sendo governado pelo Império Romano? Pompeu nessa época nomeou em Antíprato como rei sobre Israel. E Antíprato vai ser o pai do chamado, esse aí eu acho que todo mundo já ouviu falar, Herodes o Grande. Tinha 6 Herodes, esse foi o primeiro, que nós conhecemos. O homem que governava em Israel quando Jesus Cristo nasceu em Belém. Você lembra dele? Certamente ele foi muito importante na história de Israel, porque ele era um grande administrador. Por isso que ele é Herodes o Grande. Foi ele quem ampliou e embelezou o templo de Jerusalém. Inclusive eu assisti uns vídeos na internet que fala que ele era crânio em obras, para ser um dos mais belos monumentos daquela época. Foi ele que construiu a fortaleza da Antônia, onde o próprio Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio de Israel para o mundo inteiro, e aonde facilitou as viagens do apóstolo Paulo. Muitas vezes Deus levanta homens maus também, para beneficiar o seu reino, não é verdade? Ele construiu grandes palácios e grandes fortalezas em toda Israel. Inclusive nós vimos que ele fez até um negócio de defesa em cima do morro, que é tipo um palácio gigantesco, que ninguém poderia chegar até lá para prendê-lo, né? Mas sabe qual que era o grande problema dele? Ele era muito desconfiado e inseguro. Ele mandava matar qualquer pessoa que ameaçasse o seu poder. Na historiografia judaica quanto na cristã, eles colocam ele como um rei louco e um rei sanguinário. Ele casou cerca de 10 vezes. Ele teve muitos filhos. A preferida dele era a chamada Mariana. É a segunda esposa da família nobre de Israel. Mas para casar com ela, ele mandou prender a primeira mulher dele e os filhos dela. Então ele tirou elas do governo dele. Quando casou com Mariana, a primeira coisa que ele fez foi mandar matar todos os membros da família dela, com medo que eles pudessem tomar o seu lugar. Por causa disso, isso causou uma instabilidade gigantesca, não é? Dentro da família.
Herodes, um tempo depois, ele manda prender Mariana, por pensar que ela estava querendo se rebelar contra ele. E com medo da revolta do povo, ele mandou executar ela. Ela foi decapitada aos 27 anos de idade. Historiadores afirmam que ele conservou o corpo dela durante 7 anos no mel e manteve no quarto dele. E muitas outras bestialidades. Ele mandou também matar os seus 2 filhos, que teve com Mariana, porque pensou que eles também tomariam o seu reino. Eles desfrutaram de um tremendo apoio popular quando eles foram mortos. E Herodes mandou matar eles por estrangulamento. Ele suspeitava de outra conspiração para lhe tomar o trono. Inclusive, Otávio Augusto falou assim na época: é melhor ser um porco que pertence a Herodes do que ser seu filho. Porque os judeus não matavam os seus porcos. E ele mandava matar os seus próprios filhos. Foi esse mesmo que ficou sabendo que nasceria um menino lá em Belém, não do Pará, tá? Belém da Judéia, para ser o rei dos judeus. Você lembra o que ele mandou fazer? Ele mandou matar as crianças de Belém até 2 anos de idade. Porque alguém poderia assumir o seu governo, não é? Alguma daquelas crianças poderia assumir o seu governo. Quando ele está para morrer em Jericó, ele mandou chamar jovens nobres judeus para a cidade de Jerusalém. E ele manda sua irmã assumir um compromisso com ele. Mandar matar eles. Porque assim, sua morte, que ocorreu logo em seguida, teria lamentações e choros de verdade na cidade. Mas ela não cumpriu essa promessa para ele. Eu coloquei aqui para registrar, para você entender como que era o tempo naquela época. Quando ele morre, e nós lemos lá em Mateus 2,19, fala assim: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Mas no versículo 22 de Mateus 2 fala assim: e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Quem que é Arquelau nessa história? Quando Herodes morreu, ele dividiu o reinado em tetrarquias. 4. Arquelau na Judéia, Herodes Antipas na Galileia, Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abiline. Mas agora, quando Lucas escreve sobre o aparecimento de João Batista, aparece um outro imperador governando, não é? Tibério César. Se não lemos que Arquelau está governando a Judéia. Mas lemos que está sendo Pôncio Pilatos governador. Por que ele está aqui? Porque se toda Israel era governada por uma família herodiana, aqui vemos um romano, Pôncio Pilatos. Porque Arquelau, ele era tão mau quanto o seu pai. Estava no sangue deles, no DNA deles. Então, ele ao governar em Israel, na Judéia, ele era tão mau, tão violento, tão cruel, que os próprios judeus pediram para Roma tirar ele. E constituir um governador romano lá. E Roma se aproveitou do ensejo, não é? E constituiu um governador romano na Judéia. Quando João Batista está sendo levantado por Deus, o mapa político nós lemos aqui: Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Tibério César em Roma, Herodes Antipas na Galileia, Filipe e Lisânias em outras regiões. O mundo, irmãos, estava totalmente convulsionado, corrupto, violento e mau. Versículo 2. Lucas, ele nos mostra também como é que estava o cenário religioso daquela época. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Quantos sumos sacerdotes deveria ter? 1.
mas aqui diz que tem 2. De 37 a.C. até essa data, tiveram 28 sumos sacerdotes em Jerusalém. O sacerdócio começou a ser vendido a peso de ouro. Porque a classe sacerdotal, ou seja, a classe dos saduceus, estava aliada com Roma, por domínio de Roma em Israel. Eles se vendiam por dinheiro e transformaram o templo de Jerusalém em um covil de salteadores. Isso nós vemos em muitos lugares do Novo Testamento, não é? E agora nós vemos 2 sumos sacerdotes. Anás é o sogro e Caifás é o genro. Anás tinha sido deposto pelo governador romano, mas ele tinha muita influência e muito apoio do povo. E vemos os 2 agindo religiosamente em Jerusalém. E quando João Batista foi levantado, o cenário político e religioso era o pior de todos em Israel. Deus tem um propósito perfeito em todas as coisas. Versículo 3. Ele percorria toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Agora vamos falar sobre a pregação de João Batista. Em primeiro lugar, as más notícias. Uma boa notícia é que Jesus Cristo tinha chegado. É uma nova aliança. Cristo está reunindo um povo para si. A marca desse povo não é mais religião, não é mais judaísmo. A marca é arrependimento e fé. Os judeus não responderiam à exigência de João, conforme está no verso 8. Mas nós temos Abraão por nosso pai. Nós carregamos as marcas da circuncisão, o sinal do pacto. Eles pensavam que eles poderiam ser salvos por algo que eles faziam, ou por quem eram seus pais. Eles pensavam que poderiam ser salvos por suas descendências. Como eu falei hoje para o Josué, ele não será salvo por mim. Imagine se eu estivesse na igreja de Jesus por causa do meu pai. Meu pai partiu com o Senhor. Eu sairia, não é? Nós temos que estar firmados com o Senhor por causa de Jesus. Porque um momento ou outro nós não vamos mais estar aqui, não é? Não importa quem são seus pais. Você tem que se arrepender e crer. Porque senão você está condenado, diz a palavra do Senhor. João, a chamar todos os judeus para serem batizados, ele está declarando que a descendência física não produz participação na família de Deus. Lembra que antes era circuncisão, que significava um relacionamento físico, mas agora foi substituído pelo batismo, que é um relacionamento espiritual. Os homens são salvos pelos pais? Os homens são pecadores, imorais, depravados sem o Senhor. As suas obras, a Bíblia fala que são trapos de imundícia. Essa é a má notícia. Os homens não são bons. E o juízo de Deus virá sobre todos os homens. Ele julgará ações, pensamentos, sentimentos, palavras e intenção do coração. E João Batista estabelece as bases para a compreensão do Novo Testamento, sobre o batismo. É uma tradição que nós batistas tentamos preservar, não é? O próprio Jesus aceitou o batismo de João a fim de identificar-se com o ensino de João. E Cristo, no fim do seu ministério terreno, comissionou a igreja, que nós lemos agora há pouco. Fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo, portanto, é um sinal de arrependimento e fé em Cristo. Como Salvador e Senhor de um novo povo, o batismo ele simboliza a conversão a Jesus. Nós, quando nos batizamos, não nos batizamos para tomar banho, não é? Mas é um símbolo que nós agora fazemos parte da igreja de Jesus. Por isso que nós batistas batizamos apenas pessoas que se arrependeram verdadeiramente, pessoas que creram verdadeiramente no Senhor e têm frutos desse arrependimento, conforme está escrito aqui na palavra de Deus.
Romanos 6,4 fala: de sorte que fomos sepultados pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, o batismo ele simboliza a morte para o velho caminho descrente. Agora é nova criatura. Não é o batismo que faz isso, mas é o Senhor que faz isso. O batismo é apenas um símbolo que nós cremos e confessamos o Senhor publicamente para todas as pessoas, para que todos venham ver que nós cremos no Senhor, não é? Versículo 4 fala que João Batista está preparando o caminho. Ele foi enviado para cumprir um propósito, não é? É interessante porque a Bíblia nos mostra que eles estavam no deserto, não é? E a Bíblia nos mostra que ele, desde sempre, na verdade, provavelmente os seus pais não duraram muito, e ele sempre, a Bíblia nos mostra aqui que ele, desde jovem, ele morava no deserto. Ele se preparava no deserto. E é interessante também que o povo ia até o deserto, não é? Devia ter ar-condicionado naquela época. Porque o calorzinho do deserto durante o dia é um pouquinho mais pesado que o nosso aqui, não é? À noite, o frio é um pouquinho mais pesado do que Curitiba no inverno. Mas nós vemos que o povo ia até ele para ouvir a pregação. E ele foi enviado conforme está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 3 e 4, que está escrito aqui: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação do Senhor. É interessante porque somente Lucas adiciona: e toda a carne verá a salvação do Senhor. Primeiro, a má notícia. Segundo, arrependimento. Versículo 7. Dizia ele, pois, as multidões que saíram para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Imagine chegar hoje e falar isso. Raça de víboras, suas cobras venenosas. Mas hoje é meio diferente, não é? Amados do Senhor, queridos, nem ouvi um pastor, príncipes do Senhor, vasos de alabastro. Aqui essa pregação ela destrói todo o conceito modernista de só falar do amor. Você vai ferir as pessoas se você falar desse jeito com elas. A palavra de Deus, ela nos fere de verdade mesmo. Mas é como se fosse aquele machucado. Já viu aquele machucado que a criança ralou o pé, ralou a perna, o braço? O que a gente faz? Deixa ali com a sujeira? Não, tem que limpar, não é? E vai no PA, vai nos postinhos, o que eles fazem? Tira tudo, aquela casquinha. É doído, não é? Mas para quê? Deixa daquele jeito, não magoa ela. Não, é para o nosso bem, não é? É a mesma coisa que chegar para uma pessoa que tem câncer terminal, por exemplo, e não falar nada para ela. Tá tudo bem? Tá ótimo, perfeito. É justo? Ou alguém na BR-101 ali, na 376, descendo a serra ali, sentado no meio do asfalto e vindo várias carretas. Você vai dizer: Jesus ama você, viu? Não, raça de víbora, sai daí, que você vai ser atropelado. Não é? Você vai gritar com a pessoa e vai pedir para ela sair. E a ira de Deus está vindo sobre ela. A carreta desgovernada está vindo sobre as pessoas. E nós não temos falado para que essas se arrependam. As pessoas passam as vidas inteiras ofendendo a Deus. Deixa que elas se ofendem por um
as pessoas que João reprovou eram poucas em número, o seu objetivo era causar terror em todas as pessoas que estavam ali presentes. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5,20, ele aconselhou os presbíteros a fazer da seguinte forma: quanto aos que vivem no pecado, repreendei-os na presença de todos, para que também os demais temam. Por que nós falamos tanto sobre arrependimento, sobre fé, sobre pecado? Porque serve para todos nós. Ele estava se dirigindo aos fariseus e saduceus, mas ao mesmo tempo, dirigindo-se a eles, ele estava advertindo todas as pessoas, para não demonstrar uma aparência hipócrita de arrependimento, em vez de uma verdadeira afeição de coração. Quando eu estava conversando com Josué, esses dias, hoje, você tem certeza que você vai fazer isso? Você crê em Jesus de verdade mesmo? Você está feliz mesmo, de verdade mesmo? Porque Jesus vê o teu coração. Deus vê o nosso coração. Eu não posso chegar aqui e dizer para você, ó, que alegria ver vocês, e eu não estar sentindo isso. Porque eu vou estar pecando, não é? E é isso que João Batista está falando, da hipocrisia do coração. É que nem dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e continuo vivendo da mesma maneira. Eu estou sendo hipócrita diante do Senhor. E o Senhor conhece o meu coração, conhece a minha vida, o mais profundo do meu ser. Você pode enganar qualquer pessoa, você pode enganar o Estevão, você pode enganar a irmã Miriam, o irmão Juninho, a irmã Paula, a Leia, a Rosane, não é? Pode enganar qualquer pessoa. Mas nós não conseguimos enganar o Senhor. Era muito importante para todos saberem que tipo de pessoas eram os fariseus e saduceus, que haviam corrompido miseravelmente a adoração ao Senhor. João atacou eles para benefício da igreja de Deus. E ele fala, quem vos induziu, quem vos avisou a fugir da ira vindoura? Este questionamento se refere também ao arrependimento deles, questionando se eles tinham verdadeiramente se arrependido. Irmãos, você se arrependeu verdadeiramente? Nós devemos todos os dias nos examinar minuciosamente se nós estamos realmente com o Senhor. A ira aqui é colocada para o julgamento de Deus. Ele chama a ira vindoura que paira sobre suas cabeças para que eles não se entreguem ao seu descuido. É como eu falei, é como se a pessoa estivesse sentada na 376 e vindo uma carreta sem freio, desgovernada na direção dela. Pois, embora a ira de Deus transborde, seu castigo atinge o mundo inteiro, os hipócritas sempre nutrem a esperança de que eles vão escapar. Muitas pessoas tentam fugir da ira de Deus fugindo do próprio Senhor. Eu não vou fazer isso para que Deus não fique zangado. Para muitos, a fim de escapar da ira de Deus, eles afastam-se da sua orientação, afastam-se da sua autoridade. Mas tudo que o pecador consegue, ao fugir da ira de Deus, é provocar mais ainda a ira de Deus. E o versículo 8 fala, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele dá frutos. Uma árvore que não dá frutos, corta. A minha árvorezinha, eu estava quase cortando ela começou a dar fruto agora. O juízo de Deus está chegando. Arrependa-se e creia no Evangelho. Versículo 10, qual frutos? Indagava a multidão. Versículo 11 fala, quem tiver 2 túnicas, reparta que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Vá à tua casa agora nesse momento. Abra o teu guarda-roupa. Quantas roupas nós temos? Quantas roupas que nós não usamos mais? Quantas vezes nós falamos que eu preciso tanto de uma roupa? Não é? Quantas pessoas estão passando frio ao nosso redor? Vá para a sua casa agora, abra a sua geladeira, a sua despensa. Quanta comida nós temos, não é? Quantas pessoas por aí passando fome?
João está aqui nos fazendo refletir do quanto nós gastamos com coisas egoístas para que nós venhamos estar bem. E quanto a nós, irmãos, quanto aos nossos irmãos, quanto aos nossos amigos, quanto ao nosso próximo. Versículo 12 fala: e os publicanos foram para ele para ser batizados, e perguntaram o que eles deveriam fazer. Não cobreis mais do que estipulado. Foram também os soldados, fala no versículo 14: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. O que é soldo? Com o vosso salário. Eu trouxe alguns itens sobre os frutos do arrependimento. Esses foram escritos por A.W. Pink. Primeiro é um ódio pelo pecado como pecado, não por causa das suas consequências. Quantas vezes nós ficamos bravos por causa da consequência daquele pecado? Não porque a gente odeia aquele pecado. Aquele que se considera o viver santo como uma coisa monótona, agora pensa de maneira diferente. Aquele que considerava atraente uma vida de autossatisfação, agora detesta ela e determinou abandonar para sempre todo o pecado. Outra coisa muito importante é que há uma profunda tristeza por cada pecado. Irmãos, qual que foi a última vez que você chorou na presença de Deus por causa de um pecado? Arrependimento de verdade produz uma profunda tristeza por ter ofendido a Deus. O meu pecado matou Jesus na cruz. Isso não traz tristeza? Cada sentimento do Senhor lá na cruz do Calvário, cada dor do Senhor na cruz do Calvário foi causada pelo nosso pecado. Como que nós vamos amar o pecado se Ele matou o nosso Senhor na cruz do Calvário? 2 Coríntios 7, 9 e 10 fala assim: fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Essa tristeza é produzida pelo Espírito Santo e tem Deus como seu objeto. É uma tristeza por ter desprezado a Deus, é por ter se rebelado contra a sua autoridade e ter sido indiferente para a sua glória. Aquele que não se entristece pelos seus pecados, deleita-se nele. Convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em benignidade. Joel 2, 12 e 13. Terceiro, confissão de pecados. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Negar os pecados, direto ou indiretamente, minimizar ou apresentar desculpas deles, ou colocar a culpa num terceiro, é de acordo com a natureza do pecador. Adão e Eva, eles colocaram a culpa em outras pessoas. Mas quando o Espírito Santo age nas nossas vidas, é trazido à luz aquilo que nós fazemos, e as pessoas reconhecem diante de Deus cada coisa que ela faz de errado. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Também nos leva a uma conversão do pecado. Charles Spurgeon, ele falou assim: com certeza não há ninguém aqui entorpecido com o sedativo da indiferença infernal, a ponto de imaginar que pode se deleitar em suas concupiscências e depois vestir as vestiduras brancas dos redimidos que estão no paraíso. Se vocês pensam que pode ser ao mesmo tempo membros de Satanás e membros de Cristo, têm menos entendimento do que alguém poderia acreditar-lhes. Não, você sabe que a mão direita tem que ser cortada e o olho direito arrancado, que os pecados mais queridos têm que ser renunciados, se vocês querem entrar no reino de Deus. Aquele que de todo o coração e durante a sua vida não se converte dos seus caminhos ímpios, não se arrependeu e já está condenado à palavra de Deus, diz. Se nós odiamos o pecado e lamentamos, por que nós não abandonamos os pecados? Irmãos, o arrependimento é um dever cristão. O arrependimento é exigido por Deus. O arrependimento não é algo meritório também.
Todavia, sem ele, o Evangelho não pode ser crido de maneira salvífica. O arrependimento deve ser buscado como um dom de Cristo. Em terceiro lugar, agora vamos para as boas notícias. Má notícia, arrependimento, boas notícias. Qual que é a boa notícia? Salvador. Depois de quebrar o pecador, más notícias e arrependimento, é necessário um Salvador. Não adianta nada falar que você é um pecador, que você não presta, que você não é bom, que você deve se arrepender, se não tiver um Salvador. O povo, versículo 15, fala que o povo estava na expectativa. O povo estava ansioso, estava aflito, porque uma péssima notícia foi dada para eles. Eles são pecadores, eles são imorais, eles são depravados. Arrependam-se. João seria esse Salvador? Ele estava pensando, não é? Será que é João Salvador? Quantas vezes nós pensamos que nós podemos salvar alguém? Desejamos de forma profunda que a pessoa seja alcançada. E desejamos levá-la até Deus. Queremos ser o mediador. Senhor, eu estou te apresentando aqui o Ricardo. Mas nós não somos salvador de ninguém. 1 Timóteo 2,5 fala: porquanto há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Versículo 16, João fala: eu vos batizo com água. Eu não sou Cristo, eu não sou o Salvador. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uma pregação anterior nós já falamos sobre isso. Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, salvação. Batismo com fogo, condenação, conforme está no versículo 17. O trigo, salvos, vai para o seu celeiro. A palha, condenados para o fogo inextinguível, que é o batismo com fogo. Versículo 18. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. O Evangelho. Isto é a base do Evangelho, amados irmãos. Má notícia: pecadores, depravados, mortos, ninguém é bom. Ninguém faz obras para ser salvo. Arrependam-se e creiam em Cristo. Boa notícia. Más notícia, arrependimento e boa notícia. Porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. E que notícia maravilhosa, não é? Nós estávamos totalmente perdidos, mortos em transgressões e pecados, e o Filho do Homem veio buscar e nos salvar. Irmãos, abra a Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 22. Amém? Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-lhe uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo,
pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe foi dado. Quem somos? Para onde vamos? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui por causa da misericórdia, amor e graça do Senhor. Quantas vezes nós somos tentados a pensar que as coisas acontecem por causa de nós? Ontem aconteceu um negócio interessante. Eu orei. Primeiro, o carro morreu na rua. Tentei entrar em contato com 2 amigos meus da empresa, eles não atenderam o telefone. Orei ao Senhor. E o Senhor enviou um missionário. Glória a Deus. Logo depois o irmão Juninho apareceu. E ele nem sabia, né, irmão? Foi porque eu orei? Não. Como nós muitas vezes somos tolos ao pensar que foi por causa que nós fizemos algo. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe foi dado. Se Deus não tivesse enviado o irmão Juninho, não adiantaria nada eu orar. É muito importante isso, mas eu quero que os irmãos entendam que é por causa do Senhor, sempre. Nós somos levados a orar pelo Senhor, não por causa de mim. Nós somos abençoados pelo Senhor, não por causa do que eu faça ou venha fazer. E aquilo que eu faça ou venha fazer é para a glória do Senhor. E no versículo 28 fala, eu não sou o Cristo. Em João 1,8 fala que ele não é a luz. Em João 1,20 fala que ele não é o Cristo. Em João 1,21 fala que ele não é o Elias e não é profeta. Em João 1,23 que ele é apenas uma voz que clama no deserto. E João 1,27 fala que ele não é digno de desamarrar as sandálias de Jesus. Quando conhecemos a Deus e o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos levados a uma profunda humildade. Eu não sou o Cristo, mas posso te levar até Ele. Versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Que maravilhoso isso, não é? Ser amigo do noivo, do Salvador. Eu creio que não há exemplo melhor. Jesus é o noivo, João é o amigo do noivo. E tem a ver também com seus ministérios. Preparar o caminho para o noivo. João envia a noiva para o noivo. E essas palavras são fortes também. Essa alegria já se cumpriu em mim. Ele está se regozijando, mas por quê? Porque o noivo está recebendo toda a atenção. O noivo é o centro da festa, não é? Alguém fica tirando foto do amigo do noivo no casamento? Não, as lentes são todas focadas para o noivo, para a noiva, não é? Tudo é para os noivos ali naquele lugar. Mas para a noiva. Sim. Principalmente. As câmeras estão todas fotografando eles, não é? O amigo do noivo está lá sentado muitas vezes no degrau da igreja e ninguém olha para trás para ver ele. Jesus é o bom pastor e silenciou a voz que clama no deserto. E em pouco tempo, a história de João Batista vai ser silenciada, a voz dele vai se calar por completo pelas mãos, pela espada de Herodes. E a resposta de João para tudo isso, que não tem mais câmera para ele, não tem mais discípulo para ele, não tem mais foco para ele, ele está totalmente reduzido, não é? Versículo 30, que ele cresça e que eu diminua. O foco das nossas vidas tem que ser Jesus. João está satisfeito por quê? Porque está conduzindo as pessoas até Cristo. Uma outra voz está sendo ouvida. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. João 10, 3, versículo 4. Você está satisfeito em que as pessoas têm ido até Cristo? Você tem levado as pessoas até Cristo?
Você foi encontrado por Cristo? Você se arrependeu e creu em Jesus Cristo verdadeiramente? Para concluir, nós somos chamados para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando estamos sendo beneficiados pela leitura e estudo da Palavra de Deus, nós somos impulsionados a levar as pessoas até Cristo. Ou estamos desejosos que essas pessoas se percam pelo resto da sua eternidade no inferno. Estamos reunidos hoje aqui por causa de Cristo, por causa do bom pastor. Você está me ouvindo falar nesse momento, mas por um pouco tempo, não é? Às vezes por um breve tempo. Muitas vezes a minha voz vai se calar. Como eu dei o exemplo anteriormente da vida do meu pai. A voz dele se calou. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus Cristo permanece para sempre. Mas vocês não devem me seguir. Vocês devem seguir Jesus. Ele é o bom pastor. É Ele que nos purifica de todo pecado. Nós somos mortais, mas o Cristo, o Filho de Deus, é eterno. E Ele está acima de todos nós aqui. E esse sempre deve estar no nosso coração. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.